Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. A entrevistada é Nicole Kerber. Ela tem 21 anos e aos 15 anos saiu pela primeira vez do Brasil. Inclusive depois morou 6 meses fora do Brasil. O que achou? Quais as comparações? O que traz de novidade para nós? Inclusive sugestões para aqueles que pensam também em sair do país. Nós estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook. Facebook Geo Alves e também Facebook da TV Univates. Você pode fazer a sua pergunta ou simplesmente fazer a pergunta direto para a nossa entrevistada de hoje. Nicole, prazer em tê-la aqui no programa Check-in. Prazer, já. Você saiu a primeira vez do Brasil aos 15 anos. Isso. Eu fui pra... A minha mãe, na verdade, né, me deu a opção ou festa ou uma viagem. E aí eu falei, eu aceito a viagem, mas eu quero uma viagem internacional. Ah, não, queria qualquer viagem. Não. Você vai para Florianópolis, não? Não, e eu não sabia nem para onde eu queria ir, na verdade. E aí tinha um grupo na minha cidade que ela iria para Disney. E eu lembro que eu nem era muito ligada, assim, e ia passar em Nova York também. Daí ela viu, enfim. Na época estava dentro do orçamento, né? Era mais barato do que uma festa de 15 anos. Mais barato que a festa de 15 anos. E aí foi bem mais tranquilo financeiramente gastar com a viagem do que com a festa. 15 anos, você foi para Disney e passou em Nova York. Em Nova York, isso. A gente ficou 2 dias em Nova York. E aí depois a gente pegou o voo para Orlando. E aí visitamos a Disney, os parques da Universal também. Gostou, não? Meu Deus, até quem não é criança, acho que vira criança lá. É um dos lugares mais visitados do mundo, né? Disney, né? É verdade. Tem muita atração. Tem. E é assim, é encantador, assim, não achei nada comparado a eles, sabe? Porque é um mundo totalmente diferente. Nova York também, especialmente na Times Square, tem, além dos telões grandes, enfim, as lojas de M&M, lojas de Lego, enfim, eles colocam animações gigantescas dentro de uma loja, sabe? É bem assim... Fora do que nós estamos acostumados. Bem fora do que aqui no Brasil, pelo menos, nunca vi algo igual. E também tu vê pessoas do mundo todo, né? Em Nova York, todos os filmes aparecem em Nova York, né? Até quando a gente foi, eles estavam gravando um na Times Square mesmo. E eu lembro que a gente queria ir lá, tirar foto, enfim, mas não podia. Era totalmente assim, cercado. E não podia chegar perto, assim, é bem também controlado, né, organizado. Sim, uma área isolada, porque eles estavam rodando o filme. Isso aí, gravando o filme. E lá, imagina, toda hora, né, muito filme, muita coisa. Vocês foram quantos daqui pra lá? 15 pessoas, 15 adolescentes. 15 adolescentes com professores responsáveis junto? Um casal, na verdade, que eles que me incentivaram, assim, a fazer todas essas viagens, né. Que são de Taquari. São de Taquari, o Cezinho e a Alice. Um abraço para eles, ó. Abraço para eles. Bom, depois de lá você fez outras viagens, inclusive, né? Isso, fiz outras. Daí, então, começou a surgir a ideia do intercâmbio. E eu lembro que eu fui numa agência, porque eu queria muito fazer o high school. E aí a gente cotou com uma agência em Porto Alegre. E aí eu, bem feliz, né? Mãe, vou fazer esse, é esse que eu quero. E a mãe falou, não, Nicole, tu não vai fazer porque na época não tinha, era um valor absurdo e tinha que desembolsar, a gente foi em outubro e tinha que desembolsar em janeiro. Muito próximo. E para onde Muito você próximo. queria ir a primeira vez? Na verdade, não tinha local, porque esse intercâmbio high school, como tu fica na casa de uma família, é mais ou menos assim, pré-definido pela agência, né? Então não certo. tinha nada... Agência que depois ia dizer para onde você iria. Isso. E aí então, pés no chão, aí foi onde eu trabalhei numa escola de inglês lá em Taquari, que eu queria aprender o inglês, que até então nem isso eu não sabia. A primeira vez que foi, não sabia nada de inglês, aos 15 anos? Um pouquinho, uma noção eu tinha. Por causa do colégio? Isso, mas não sabia nada. E assim, foi bem tranquilo, porque tinha mais pessoas, né? Sim. Mas hoje eu indico já, principalmente mesmo se tu vá com um grupo, tu aproveita bem mais se tu sabe o inglês, né? Porque daí tu tira as tuas dúvidas, né? E não depende de ninguém, né? E tu te sente orgulhoso, porque tu tá falando inglês, né? E aprende, né? Tu te vira, assim, se tem alguém do lado. Sabe que muitas pessoas passaram aqui, Nicole, disseram que quando saíram do Brasil, foram para o Canadá, Estados Unidos, e moraram com brasileiros lá, tiveram muito mais dificuldade de aprender o idioma, o inglês. Por quê? Porque tinha o inglês e o português. Se apretava, ia português.
E aí não, ou seja, não era obrigado Exatamente. a ter um novo idioma. Isso dificultava a língua, né? Ou seja, Exatamente. tu não praticava, né? Porque na verdade a gente tem aquela mania de pegar pelo mais confortável, né? Isso, tu vai indo pelos atalhos, né? Isso aí. E daí nessa caminhada dessa escola de inglês, enfim, surgiu... Eu lembro que na época eu fazia um estágio de 3 horas como secretária dessa escola e eu ganhava R$300. R$100 era para o meu intercâmbio. Todo mês, e o resto daí, enfim, Sim. pagava academia Mas e outras coisas. Mas 1/3 era para... 1/3 era para o meu intercâmbio, porque eu queria muito, né? E eu lembro que eu já tinha uma poupança antes, e aí eu juntei esses dois e surgiu o intercâmbio da escola mesmo, de 1 mês para o Canadá. Daí foi para Vancouver. Da própria escola de Taquari. Da própria escola, isso aí. E daí... Aí então, eu lembro que faltou acho que R$2.000, porque era 5.000 o intercâmbio. E aí a mãe inteirou, assim, foi bem parceira. A mãe ajudou. A mãe ajudou. Mas eu acredito que ela só me ajudou porque ela viu eu suando ali, todo mês guardando um pouquinho, porque eu queria muito ir, Sim. né? Ou seja, vou comer fora, não, vou guardar para o intercâmbio. Isso. Ou seja, tinha um foco, né, Nicole? Isso. E dessa vez também foi em grupo, Joel. Em quantos vocês foram? Em 11 pessoas, se eu não me engano. 11. Ficaram em casas de família? Isso, mas aí foi um pouco diferente. A gente foi dividido em duplas e alguns sozinhos. E aí a gente foi dividido, sim, em casas de família. Então a viagem toda até Vancouver foi no grupo. E aí depois a gente foi dividido. E na casa onde eu fiquei era uma família filipina. E tinham 8 intercambistas dentro daquela casa. Ou seja, aquela família ela vivia na renda dos intercambistas. E como é que vocês comunicavam? Foi bom ou não? Assim, ó, foi muito bom. Eu lembro que a primeira sensação assim que eu tive, eu travei, porque a gente estava cansado da viagem, que é uma viagem super longa, né? E eu lembro que, assim, bem cômico, né, a situação, mas tinha uma pizza na mesa e eu estava morrendo de fome e eu queria pedir um pedaço da pizza. E não sabia como? E me trancou, não sabia como, exatamente. E eu já tinha feito inglês antes. E trabalhava numa escola de inglês, né? Trabalhava numa escola E aí, ou de seja, inglês. o nervosismo, acha que fez Eu acho isso, que não? um pouco de cansaço, com muita informação, porque todo mundo queria falar com nós, porque era eu e uma amiga minha, né? Mas depois, assim, foi mais tranquilo, porque daí tu te força, que aí vem a questão do só inglês, tu acabou te forçando e eu comecei a responder eles e começou a fluir. E aí, ou seja, tudo que tinha aprendido voltou, né? Porque Voltou. fica guardado no cérebro, né? Exatamente. Tudo que a gente aprende fica no cantinho. Se tu não usar, fica parado, mas tu começar a utilizar, né? Por isso que eu sempre indico, assim, o pessoal que aprende inglês, olha a série só no inglês, enfim, tem gente que olha com a legenda em português, olha tudo em inglês, para pelo menos a audição, enfim, continuar, né? Sim. Porque isso perde se tu não pratica. Vai se perdendo, porque ainda tem várias pessoas que foram para outros países e voltam, como não pratica, não fala, acaba se perdendo. Não que não sabe, mas esquece, né? Fica no cantinho do cérebro. Se tu voltar a conversar, tu vai relembrar muita coisa, né? Como qualquer conhecimento. Como qualquer conhecimento. E afinal, tu comeu a pizza ou não comeu a pizza? Comi um pedaço da pizza, Comeu, graças a Deus. Aí tu vê, você usou mímica daí. Eu, fome. Junto com um pouco de inglês, eu usei mímica. mímicas. E eu lembro que no outro dia, enfim, a gente dormiu. E lá eles têm o costume no Canadá e nos Estados Unidos, embaixo da casa ter tipo um porão que é onde as pessoas vivem, né? Para caso de acontecer terremoto, enfim, ter uma despensa, um quarto, enfim, é o basement que eles chamam, né? E é muito comum, vem muitos em filmes, inclusive, né? Exatamente. Filmes de suspense, principalmente, né? Abre assim aquela porta, escada, e é assim mesmo. É assim mesmo. Abre uma porta do nada da sala, assim. Uma porta menor do que as outras, geralmente. Essa até não. Normalmente tem umas que tem embaixo de escada também. Essa até não. Era bem, assim, uma porta normal, enfim. E aí descia a escada e tinha uma mini cozinha e mais 3 quartos. E aí estavam todos os intercambistas ali embaixo. E na verdade, o relacionamento de vocês era bom, não? Porque tinha pessoas da onde? Do Brasil? Do Brasil, da África. Aqui do Brasil tinham 4 pessoas, para ver como é comum, assim... E não sabia, só tu e a tua colega, quando chegou lá que viu que tinha mais 2. Isso. Tinha da África também,
tem muito asiático lá em Vancouver, então tinha... Até hoje, eu vou te ser bem sincero, que eu não sei diferenciar chinês, japonês e coreano, mas tem uma diferença. Tudo colinho puxado. Tudo colinho puxado. E aí tinham esses e tinham 2 suecos também. E todos falavam inglês? Todos só inglês. E qual o objetivo dos outros? O teu era ficar um mês e aprender um novo idioma e conhecer o máximo possível, né? Imagino eu. Isso. Né? E dos outros, qual que era? Era trabalhar? Era a mesma coisa que tu? Não? A mesma coisa, porém alguns conseguiram emprego lá, né? E outros, eles estavam há mais tempo. Por exemplo, tinha essa africana, ela estava 6 meses, ela conseguiu estender mais 6 meses e estava tentando mais 6 meses. E assim, esses suecos, eles estavam há 1 ano já, e eles estavam já quase indo embora, né? Mas assim, bastante o pessoal lá queria ficar mais, né? Porque é um país muito bom. Muito bom. Eu até, assim, na minha opinião, particularmente, eu prefiro o Canadá do que Estados Unidos. Por quê? Eu acho que um pouco da minha personalidade também, ele é mais natural, é mais... eu sinto ar mais limpo no Canadá do que nos Estados Unidos. Seguro? Os dois são seguros. Os dois, né? Tanto é que no Canadá, a gente passava pela rua mais perigosa, a gente passava por ela todo dia de manhã e de noite. A mais perigosa de Vancouver, né? Sim. Que é uma cidade grande. Mas nunca aconteceu nada? Nunca, 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 nunca. Nós temos várias fotos, a Nicole mandou fotos para nós, a gente vai mostrar depois no breve intervalo comercial. Hoje conversamos com a Nicole Kerber, natural de Taquari, que morou fora do Brasil e conheceu vários lugares interessantes. A gente volta daqui a pouco com o programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje. A nossa entrevistada é Nicole Kerber, 21 anos, natural de Taquari e que viajou pelo mundo. Nós mandar um abraço agora para o Clayton que também está nos assistindo. Um grande abraço ao Clayton, obrigado pela companhia. Também o Maciel Hickman. Um grande abraço ao Maciel, ao Clayton, que estão nos acompanhando neste momento aqui. Você pode fazer a sua pergunta através do Facebook ou simplesmente perguntar para mim ou diretamente para a nossa entrevistada de hoje. Você, então, quando esteve primeiro nos Estados Unidos, depois no Canadá, disse que gostou mais, se apaixonou mais pelo Canadá. Uhum. O clima também influenciou, a comida, a gastronomia é muito diferente, não? Assim, ó, Joel, vou te ser bem sincera, assim, que a questão do clima, apesar de eu não gostar muito de frio, eu gostei bastante de lá, assim. Eu fui em fevereiro, então Vancouver é bem chuvoso, assim. Inclusive, a gente foi para Whistler, que tem neve. E eu só Já tinha visto a neve, não? Nunca tinha visto. E eu ficava só porque, na verdade, em qualquer lugar que tu entra, tem calefação. Então, eu saía de um lugar e ia para o outro, porque eu não queria passar frio. Não queria... Aí tá bonito ver neve. Parece a mixaria que é da tua terra, né? Pessoal gramado, 5, 6 luvas. Isso aí, eu. 3 meia. Que friozinho gostoso. Tomou chocolate quente, mas sim, nem foi bastante. Na neve. E tinha um costume muito legal, que é deles lá também, sair de casa, tu toma um café em casa, tu sai de casa, passa em algum lugar e a gente pegava um chocolate quente no Tim Hortons lá, né? Que é bem famoso, que é tipo um Starbucks, mas é só do Canadá, né? Só no Canadá Só tem. no Canadá, de um jogador de... Agora eu não me lembro, mas é de um jogador. É, jogador de hóquei, tem muito. Eu acho que é de hóquei, porque lá é bem famoso. Bem popular, né? Isso. Muito. Agora, é bom esse chocolate, não? Muito bom, muito bom. Tenho muita saudade. Vai ter que voltar lá, porque aqui não tem, né? Eu acho que é o único jeito. Nós vamos ver algumas fotos da Nicole, e você descreve para nós, por favor, aonde que são essas fotos, claro. Para que a gente possa também saber por onde você andou. Isso, na verdade, é numa praia em Vancouver, então. Até ao redor, a gente alugou umas bicicletas e andou ao redor disso, né? Foi, assim, uma experiência incrível, que eu me separei do grupo em várias vezes e ali eu estava com mais uma galera de outros países e a gente fez essa costa, né, de bicicleta. Todos de bicicleta? Todos de bicicleta. Vamos ver a próxima foto? Essa aqui. Bah, que linda essa foto. Essa foto é lindíssima, é a Deep Cove, que é a gente fez uma trilha, que depois tem uma outra foto também.
Então, quando tu chega para fazer essa trilha, é essa visão que a gente tem. E aí depois tu sobe, enfim, e aí tu vê todo o horizonte de cima daquelas montanhas. Muito bonito, né? Isso é no Canadá? Isso, é no Canadá, é em Vancouver. Vancouver. E essa é na trilha? Essa é na trilha. Essa é o topo, a Deep Cove, né? É bem legal, assim. Aí eu tô bem na beirada, na verdade. Morrendo de medo, mas o sorrisão pra foto, né? Tira foto logo. Tinha uma pedra ali, mas bem legal a trilha, assim, bem organizada. E o legal também é que a trilha tinha bastante pessoas fazendo com cachorro. Então lá tem aqueles cachorros bem grandões, sabe? E a galera correndo nessa trilha e o cachorro atrás, acompanhando. Então, era uma trilha que tinham escadinhas, mas também, às vezes, acabava a escadinha e aí tinham pedras e a trilhazinha, né, no meio. Sim. Bem legal, assim, e isso que me chama a atenção também. E próximo de uma cidade grande? Porque é em Vancouver, não? Não. Sim, é em Vancouver, mas é que Vancouver é grande, assim, Grande. Então tinha que pegar um ônibus por uns 40, 50 minutos, às vezes 1h30, dependendo do lugar, né? Esse lugar, ele era mais próximo, que eu me lembro, assim. Sabe que muitas pessoas que passam por aqui, Nicole, participam de trilhas, vão para trilhas fora do Brasil. Tu já fez alguma trilha aqui no Brasil, não? Sim, já fiz. Aonde que tu fizeste? Eu fiz... Na verdade, não foi bem trilha, né? Foi... Às vezes a gente faz na própria cidade, tem bastante, tem Toca Ventosa, enfim, que são trilhas mais simples. Mas eu fiz a Cascata do Trovão, que era uma trilha bem íngreme, mas é mais assim, familiar, né? Não é nenhuma... Aonde é Cascata do Trovão? É em Canudos do Vale, é perto de Canudos do Vale. Canudos do Vale. Isso. E aí é uma trilha assim que não é muito indicada, porque esses dias até postaram um vídeo com cobras, então não indico ninguém aí. Mas era uma trilha bem íngreme, assim, de difícil acesso, né? Ou seja, falta estrutura também, né? A gente quer ter o turismo no Vale do Taquari, mas precisa ter estrutura, porque senão o turista não vai, né? Exatamente. Se tem cobra, por exemplo, né, e não tem placas ou alguma orientação quanto a isso, e se não tem acesso, que as pessoas possam ir com segurança, né? Fica difícil também ir, né? Isso é uma grande diferença, assim, que eu senti de lá. Foi isso, no sentido da organização da trilha e dessa segurança. Por exemplo, as trilhas lá, além dessas escadinhas, tem as placas, como tu falou. E aqui não, né? Aqui a galera vai e encontra, enfim, o que tiver pela frente, né? Sim. E, enfim, não tem nenhuma É mais indicação. desorganizado. Né? Mais desorganizado. Vamos ver mais algumas fotos? Aí eu tenho, inclusive, perguntas para te fazer, mas aí a gente vê com base nas fotos. Esse aqui é onde? Isso é também em Vancouver, num jardim lindíssimo. Eu lembro que era num bairro bem distante, assim. E era um jardim baseado numa princesa. Agora eu não lembro qual princesa que era. Mas é no Canadá também. Mas é no Canadá e é lindíssimo esse jardim. Vamos ver a outra? Bem próximo também. Quando tu subia esse jardim, tinha era uma bola de vidro enorme, onde ali, não sei o que tinha, enfim, não estava aberto. E aí, perto disso, tinha essa cachoeira. E eu achei essa foto bem significante, porque é o que eu sentia lá, eu estava flutuando, sabe? O que surgia, eu ia e vamos embora, né? Não tinha... Cansaço só depois que volta pro Brasil. Nossa, só na hora de dormir. Vamos ver a outra? Essa daí também é um pôr do sol, também nesse jardim. A gente passou um bom tempo lá e foi um dos pôr do sol mais lindos assim, que eu assisti lá. Quando vocês estavam lá, vocês saíam muito em grupo ou, na verdade, saía com a tua família ou o pessoal da tua casa lá? Ou vocês se reuniam todo dia? A gente ia... Normalmente eu ia na escola e ou eu dizia para onde a gente ia ir, ou eu via a galera que estava indo para o lugar mais interessante. Acompanhava. Então, acompanhava. E uma vez eu lembro que eu tentei sair com um grupo, a gente saiu com esse grupo da minha cidade, e eu lembro que a gente se perdeu no meio do caminho. Foi o único dia que eu tentei sair com eles, eu me perdi deles. Te perdeu deles? Isso, eu e um amigo meu. E aí a gente acabou sendo melhor do que se fosse em grupo, porque em grupo tem muito aquela coisa assim, aí que entra o inglês, né?
que aí eu já sabia, já estava mais, porque eu estudei lá também, então já estava mais solta no inglês e aí eu podia me virar. Então eu não dependia daquele grupo presa no que a gente ia ir. Por exemplo, eu estava indo, teve um lugar que eu estava indo, que eu encontrei uma academia de dança e simplesmente entrei nessa academia de dança, porque me deu curiosidade, né? Então, isso que eu acho bacana, assim, de tu poder se virar, enfim, com uma pessoa, é bom sempre, né? Mas nesse dia eu estava sozinha, já era final de dia, a gente já tinha separado para ir para casa e eu ainda dei mais uma lascada no dia para comprar alguma coisa chegar diferente. bem cansado mesmo. Bem cansado. Mas é interessante que o inglês sempre ajuda em todas as áreas, mas quando tu tá num país diferente, longe de um grupo, é fundamental, né? Fundamental. Hoje tu trabalha, tu veio com a camiseta da Wizard, olha, e trabalha também numa escola de inglês hoje. Isso, eu trabalho na Wizard, então, faz pouco tempo, mas estou gostando bastante. E lá eu tenho um pouco do contato, desse contato com essa vivência que eu tive, né? Porque eu sempre brinco assim com a galera que vai lá, que a Wizard ela é organizada como se não fosse aqui no Brasil, né? Ela é um pedacinho de um outro país, de tão assim bacana toda a estrutura, os quadros que ela tem, é bem legal, assim, para quem não conhece, convido, né? Mas assim, para mim é fundamental eu estar em contato com algo que eu gosto. Assim. Na verdade, tu não perdeu, não se desligou totalmente, né? Continua praticando o teu inglês ali. Nada melhor que uma escola de inglês para te praticar o inglês, né? Exatamente. Ali exatamente. Ou seja, muito interessante. Um abraço para o Matheus Stouben. Ele escreve, David Vargas, conhece esse entrevistador? Manda risada. Um grande abraço ao Matheus. Obrigado, Matheus, pela lembrança aí. Um grande abraço, obrigado por estar nos acompanhando. Vamos ver mais algumas fotos da Nicole. A Nicole pode, inclusive, dizer, então, onde é que é essa foto. Essa, então, é numa praia, lá em Vancouver. Ó, já dá pra ver que é outra galerinha, né? Então, ali... Não é do pessoal do Brasil. Não, é do pessoal do Brasil. E ali a gente surgiu a ideia de fazer o nosso sentimento. Eu sou a última do coraçãozinho lá, sou eu. Ah. E é inverno, né? Lembrando. Inverno. Vamos ver outra foto, antes da gente ir para o intervalo? Essa aqui. É um museu, tu acredita? E esse museu tinha essa pergunta e a galera que entrava lá escrevia e colocava. Inclusive fiz minha lembrança lá, deixei meu papelzinho. Papelzinho colorido. Uhum. Essa foto, então, é numa torre lá em Vancouver. É na torre mais alta que tem lá. Esse dia eu também estava sozinha, porque todo mundo já tinha ido nessa torre e eu não tinha ido ainda. E aí, como é que eu vou embora? E não vou ir nessa torre. É. E aí eu lembro que eu me apertei no elevador, porque ela era bem alta. E eu aproveitei e tirei várias fotos lá de cima. É um lugar muito turístico, é a torre que é circular e que tem vidro, né? Isso aí, exatamente. Bem no centro de Vancouver, né? Exatamente. Muito, o pessoal vai para lá tirar. Essa aí deve ser lá de cima, né? Lá de cima também, daí a parte da cidade, né? Mas é grande a cidade, né? É grande, muito grande. Né? E o inglês, é diferente o inglês do Canadá do inglês dos Estados Unidos, não? Estados Unidos tem muita diferença de sotaque, que eu percebi, assim, no sentido, vai para Brooklyn é um sotaque, vai para, enfim, Filadélfia, né? Então, isso eu senti bastante. É um país muito grande também, Estados Unidos. Exatamente. Ali em Vancouver eu não tive, não me proporcionou isso, né? Então, só conheci Vancouver e Whistler. Eram bem semelhantes, assim, eu não vejo diferença, vou ser bem sincera. Não percebi a diferença. Nós temos mais perguntas, inclusive fotos da Nicole, mas vamos fazer uma pausa. A gente volta em seguida com o programa Check-in de hoje, entrevistando então a Nicole Kerber, que é natural de Taquari e que viajou para fora do Brasil. Inclusive nem falou ainda que foi morou 6 meses fora do Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a Nicole Kerber, 21 anos. E aos 17 anos saiu do Brasil, foi morar em outro país com, me corri se eu estiver errado, com $700. 700 dólares já. É isso mesmo? Isso mesmo. Já tinha ido 2 vezes para fora, né? Isso. Estados Unidos e Canadá. Isso, 3 vezes. 3 vezes? Isso. E aí diz, agora eu quero morar fora do Brasil. Como é que surgiu essa oportunidade?
Meu sonho era morar fora, né? Então, a minha mãe já tinha me exportado de casa, então aqui para Lajeado. Diz assim, ó, sai de Taquari, Sai de Taquari. vai com a mala, vai morar em Lajeado. Vai morar em Lajeado. Cidade grande. Na verdade era mais para, enfim, faz faculdade e te vira, né? Isso aí, aprende a te virar, né? Aprende a te virar. E aí eu falei para ela que o meu lugar não era aqui, que o meu lugar era lá fora. Daí ela nunca foi assim de me dizer, ela me apoia muito nos meus sonhos, assim, né? Mas com os pés no chão. Sim. Claro. E daí ela encontrou uma amiga dela em Taquari, uma cidade muito pequena. Então, e comentou, disse, bah, a Nicole tá... E essa amiga dela mora nos Estados Unidos. A Nicole quer muito ir para os Estados Unidos e eu não sei o que eu faço para segurar ela. E daí essa amiga dela falou assim, não, faz assim, passa meu contato para ela e deixa eu conversar com ela. E aí ela tem um filho, né, o Lorenzo, e aí ela entrando em contato comigo, enfim, conversamos e ela falou assim, tu quer vir, se tu quiseres vir. E ela lá, morando nos Estados morando Unidos? Lá. E que cidade morava lá? Miami, Flórida. Ostentação mal, total. Morava mal, uma barbaridade. Mal. E aí, conversando com ela, ela falou, não, se tu quiseres, tu vem, passa 6 meses comigo e cuida do meu filho. E aí, tá, né, vamos lá. E aí, tu já trabalhava? Não. Trabalhava aqui em Lajeado, numa farmácia. Consegui, assim, 1 semana, graças a Deus, consegui, já me sustentei desde ali, acabei não precisando. Conseguiu emprego. Consegui isso. Eu fiz um curso no Senac na época, porque eu não sabia o que eu queria cursar ainda na faculdade, né? E eu fiz um curso de auxiliar administrativo e fui largando o currículo. E aí eu consegui nessa farmácia. E eu lembro que eu ganhava um salário bem baixo, assim, era um salário. E eu tinha que me sustentar, então eu morava na sala de um apartamento, dividia apartamento. E aí pagava referente àquela parte do apartamento, aluguel, né? E aí tudo que sobrava eu juntava. Porque eu ia morar nos Estados Unidos. Você não gastava? Não Todo gastava. mundo saía e tal? Isso. Assim, eu saía 1 vez por mês. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Porque, claro, a gente tem que, né... Sim. Não era uma pessoa, assim, que poupava em tudo. Mas eu não sentia necessidade de gastar porque meu objetivo era muito maior. Ou seja, tu tinha um foco. Eu tinha um foco. E esse foco era morar fora do Brasil. Morar fora do Brasil. E aí todo mundo saía do eu nós vamos comer em tal lugar, vamos para uma festa, eu vou ficar hoje, uma vez só por mês. Nesse sentido até, assim, a parceria não era tanto assim, né, era mais caseira também, mas quando saía eu ficava em casa, eu não tinha, assim, Netflix e eu, ali. Olhou todos os filmes, né? Todas as séries, documentários. A tua mãe ligava, o que tá fazendo? Olhando documentário, Netflix. Pra quê, filha? Sai. Não, vou para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos. E aí, quando essa amiga da tua mãe mandou a mensagem, como é que você fez? Tinha um emprego? Tinha um apartamento aqui? Tinha. E, na verdade, a gente planejou, né? Não foi assim, pum, fui. Vocês conversaram durante o período. Até porque a mãe falou, disse, não, agora tu vai por tua conta. Não tem nada a ver com isso. Né? Não vou te ajudar. Não vou te ajudar. Já te ajudei umas vezes aí, né? E aí eu lembro que eu consegui uma passagem numa promoção e eu em 6 meses de trabalho, 6, 7, me demiti, peguei a rescisão. E aí essa rescisão, então, me gerou esses $700. A rescisão foi $700? A rescisão, né? Porque daí convertendo. Sim. E aí eu lembro que eu tinha $700 para passar 6 meses e sem ajuda de nada, sem ajuda de mãe, de ninguém. E a passagem aí você conseguiu pagar com os poucos? Isso, consegui pagar. Eu lembro que eu consegui muito barato. Pra gente ver como é incrível, né? Eu paguei $300, isso na época equivalia a R$1.000, R$1.200. Hoje uma passagem para o norte do Brasil tá esse valor, às vezes mais caro, né? Então, assim, pra gente ver como não é tão diferente. Claro que agora o dólar tá outro valor, mas que nem, assim, dinheiro não é desculpa para quem viaja no norte, né? Assim, o mesmo valor equivale, assim, bem viajar, parecido. Essa é uma grande reclamação de quem passa por aqui, que os valores dentro do Brasil e fora são muito similares. E quem está nos Estados Unidos, viajar dentro dos Estados Unidos é muito barato. Na Europa nem se fala, né? Pouco tempo atrás teve o Deuli Greff, que é jornalista, ele estava em Portugal e pagou $89
não, R$89 entre Portugal e um outro país, entre Portugal e Marrocos, por exemplo, atravessou muito barato. Ele disse que é muito em conta. Pena que ainda para o Brasil não é uma realidade, né? É verdade. Mas aí foi para lá tudo certo, ou seja, pegou $700 e foi morar nos Estados Unidos. Fui morar lá. E aí ela me prometeu então um curso de inglês, que foi onde eu fiz todos os módulos que tinha naquela universidade. Já falava, porque já tinha viajado. Exatamente. Aprimorou o inglês. Aprimorei. Uma coisa que eu tinha aprendido no Canadá e que cheguei ali logo comprei a passagem de ônibus, ticket, né? Que eles têm um cartãozinho que dura pro mês inteiro. Então, coisas que eu aprendi nessas viagens que facilitaram para mim ali. E pegava ônibus assim, que era minha... Eu me encantava, porque toda vez que eu pegava um ônibus, eu conhecia mais coisas do país, daquela cidade, né? E eu lembro que com esse ticket eu ia quase todo dia pra praia. Porque eu tinha que aproveitar, enfim... E tá, e o Lourenço levava junto? Isso, daí no caso eu ia no tempo que ele estava na escola. 3 horas da tarde ele saía da escola, eu fiz minha carteira de motorista lá também. Fez lá? Fiz lá. E aí ela me emprestava o carro dela e eu ia buscar ele na escola. Os horários de escola são diferentes? São iguais nossos, não? São diferentes. Lá ele entrava às 8, 9 horas, se não me engano era 9, e saía às 3 horas. Daí às vezes ele tinha jiu-jitsu, que eles fazem lá também, que é brasileiro, né? E outros assim afazeres, né? Almoço na escola? Almoçam na escola. E aí, quando ele chegava, a gente sempre tinha um snack, né, que eu preparava para ele. E a gente ficava brincando ali, ou jogava bola, enfim. Ou seja, das 9 até as 3 tu tinha livre. Isso. Não tinha obrigação de limpar a casa, de fazer serviço da casa, não? Não tinha, mas eu fazia por uma consciência, né, Sim, Joel? uma questão de valorização. Valorização, porque o americano ele não tem doméstica todo dia. É uma vez por semana e olhe lá, assim, sabe? Por mais rica que a pessoa, enfim... mansões contratam limpeza, claro, não aquelas mansões, né? Fora do normal. Mas assim, uma mansão normal lá, que era normal, contratava uma vez por semana. Que aí foi onde eu consegui meu bico, né? Que eu fiz um bico de limpeza lá para conseguir... juntar mais dinheiro. Juntar mais dinheiro e conseguir, assim... conhecer mais de Miami, né? Porque lá tudo, qualquer lugar que tu vai, tu gasta, né? Pra comer, enfim. Sim. Aí você limpava uma casa? Uma casa. Cuidava do Lourenço, largava na escola, enquanto isso você limpava uma casa uma vez por semana? Na verdade, assim, essa casa eu limpava em sábados, que daí o sábado eu não precisava cuidar dele, mas de qualquer forma acabava passando um tempo com ele. E aí eu limpava 3 horas no sábado, então era das 10 a 1 hora. E aí eu limpava e de quebra eu ganhava almoço, porque sempre exigia, né? Era uma mansão. Eu levei 4 semanas para limpar toda a mansão. 4 semanas? 4 semanas, claro, indo uma vez só, né? Sim, mas era muito grande. Muito grande. E assim, mansão de estátuas no meio da mansão, enfim, era bem... E esse job que eu consegui, esse emprego, bico, né? Eu consegui numa academia que eu fiz lá. Então, assim, com contato, como a gente diz, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Sim. E aí ficou sabendo, e ganhava bem, não? $200. Por mês? Não, por dia. $200 cada limpeza? Cada limpeza. Mas não precisa de ninguém lá, não? Olha, eu acho que estão precisando. Não, mas ganha bem, né? E na verdade, ele me pagava um pouquinho a mais, porque lá o normal da limpeza é só passar um pano. E eu esfregava. Caprichava. E aí caprichava. Então isso para o pessoal da casa não era normal. Então ele me dava tip, que é a gorjeta, ele me dava um pouquinho a mais. Daí eu, com tudo, saía os $200. Voltou com mais dinheiro para casa do que foi? Não. Não, gastou lá porque... tudo lá, viajei, fiz tudo que eu tinha para fazer lá. Aproveitar, né? Aproveitei. Na verdade. Esse é o objetivo, né? Ficou lá 6 meses. 6 meses. E conheci Bahamas também. Bahamas, nesse mesmo período, com o dinheiro que juntou, conheceu Bahamas. Conheci Bahamas. Aí a minha mãe, enfim, né, foi me buscar.
A desculpa dela. Ela não queria te ajudar aí, mas depois na hora de exatamente. buscar... Viu, mãe? Tô te entregando. Não vou te ajudar, filho, mas agora eu vou te buscar. Vou te buscar. E aí tu levou ela para onde? Ficou ali mesmo? Isso, daí no fim a gente acabou ficando em South Miami, né? Que é onde concentra mais o turismo. E aí a gente fez um cruzeiro que, Joel, é super barato, sabe? Era $300 e eram 2 ou 3 noites, agora eu não me lembro. E aí tu visitava 3 ilhas de Bahamas, né? Mas o cruzeiro oferecia tudo, né? Normal, assim. Aí tu fizeste isso com a tua mãe? Com a mãe, isso. E com o primo meu que foi junto também. Ah, olha só, aproveitou, abriu o caminho para a família, abriu o caminho, né? Exatamente. E quanto tempo faz isso? Isso faz 3 anos. 3 anos. Ainda tem contato dessa brasileira que mora lá? Né? Tenho, e tenho também contato da outra brasileira que eu fui antes, né? Fui em 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. E aí essa outra foi na Filadélfia, foi antes dessa de Miami. E até a gente se conversa por vídeo assim direto, sabe? Se quisesse voltar, poderia ou não? Mudou as coisas? Ela pediu para eu ir, aí eu até ofereci, dei dicas de outras pessoas que poderiam ir, né, no meu lugar. Porque agora também, né, tá na hora de eu sossegar, por mais que eu queira muito ir, né, agora eu preciso... Acalmar um pouquinho. Bom, daqui a pouco a gente volta, a gente vai por um breve intervalo, volto sabendo da Nicole, por que ela não quer morar nos Estados Unidos, já que tem a possibilidade, inclusive convite para morar lá. O que faz ela gostar tanto do Brasil e ficar aqui durante um período. A gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a Nicole Kerber. Ela que é de Taquari, 21 anos, mas já foi 3 vezes para fora do Brasil. E a gente foi para o intervalo perguntando para ela por que ela não quis voltar, já que teve esse convite de voltar a trabalhar e morar nos Estados Unidos. Por que não quis? Porque eu prefiro me formar primeiro, né? Não vou viver de viagem. E a minha busca por oportunidade lá, eu sim quero ainda, né, muito morar lá, mas eu não quero morar lá trabalhando de babysitter ou limpando casa, né? O meu objetivo era sim fazer a faculdade lá. Enfim, por lei que eles têm e um pouco de barreiras assim, daí eu voltei e optei por então terminar a faculdade aqui. Se caso surgir nesse meio tempo, né, é uma oportunidade de fazer a faculdade lá, sim, eu vou aceitar. Mas ainda... Com os pés no chão. Com os pés no chão, exatamente. Porque, querendo ou não, é a minha vida que eu tenho que pensar, né, não só na... Mas, claro que isso a gente consegue ajustar umas viagens aí no meio e continuar. Que vai dar. Porque onde ficar lá tem, né? Exatamente. Morava bem lá. Morava muito bem, João. Até jet ski andou. Até jet ski eu andei. Inclusive tem uma foto depois que provavelmente vou... Vamos ver algumas fotos e você pode escrever, inclusive, essas cenas. Isso aqui é onde? Essa é ainda em Vancouver, é na Capilano Bridge, que é a maior ponte do mundo, né? E aí, a maior ponte do mundo? A maior ponte suspensa, desculpa, a maior ponte suspensa do mundo. Tá. E vamos ver a outra foto? Tem mais essa aqui. Essa é um chocolate. Não sei se é chinês, japonês, coreano. Nicole Kerber, lá. Isso aí, tem a tradução do meu nome, de uma das amizades que eu fiz lá. E esse é o Little Chinese, que tem lá em Vancouver, que é uma pequena aldeiazinha, assim, chinesa, né? E aí eu tirei foto disso também e juntei tudo, que é o que significou para mim desse tempo asiático. Esse tempo todo. Vamos ver a outra foto? Japa Dog, muito famoso. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, Japa Dog eu nunca ouvi falar. Muitos famosos vão e tiram foto nesse Japa Dog. É um cachorro-quente de sushi. Deve ser uma delícia. É uma delícia, Joel. Eu não gosto de sushi, mas... Eu imaginei quando falou. Mas é uma delícia, é muito bom, assim. É um gosto de sushi, mas não consigo explicar. Muito com um bom. cachorro quente. Um cachorro quente. Isso aí é
Aonde? Estados Unidos ou não? Em Vancouver também. Vancouver isso. também, no Canadá. E não é nojento, tá, gente? É muito bom. É muito bom. Bom, você está dizendo, né? Gostou? Vamos ver o quê, né? Vamos ver a outra foto? Em Vancouver também. Eu achei isso... O que é isso ali? Na verdade, é uma pessoa que estava fazendo arte nessa beira de praia, né? Que dá para se dizer. E assim, o que eu achei interessante é que ele não cobrava para tirar foto. Que na maioria dos lugares cobram, né? Sim, turista, ainda mais que tem muito turista, né? Exatamente. Eles acabam cobrando por tudo. Vamos ver a próxima? Nessa praia também. Na mesma praia, Na em mesma Vancouver. praia. Muitos navios lá atrás, né? Muitos navios e eu de casacão, mas sempre lá. Frio. Não dá para Exatamente. molhar os pés, né? Não, Nem molhar os pés. Isso aqui é a mesma praia. na mesma praia. Areia diferente, né? Mais grossa. Diferente. Essa é outra trilha que eu fiz, alguma coisa Lions, não lembro direito o nome, mas também tinha uma ponte, só que ela era suspensa, mas menor. Típico de filmes, né? Que aparece muito também essas pedras, cascalhos enormes, né? Não, e era incrível, assim, e a gente andou pelas pedras, assim, milagre ninguém ter escorregado, né? Sim. Um lugar também diferente, né? Que a gente não está acostumado. E aí nessa trilha ia para esse lugar, até uma das pessoas que estavam junto, a gente estava em 5, ela tirou a roupa e pulou, né? Só de cueca, assim. E tava muito frio. Então, só que era cristalina a água e tinha um buraco, assim, sabe? Era incrível, assim, a visão. Pena que tem, né, essa cara, em vez de ser da foto da água. Lugares fantásticos, né? E essa é na escola que eu estudei lá, na International House de Vancouver, né? E ali tinha uma bandeira de uma colega minha, mas tinha uns dizeres ali, né? E o legal também dessa escola é que no final passou um cartão postal para todo mundo da turma assinar. E até hoje, assim, eu me sinto muito emocionada quando eu olho esse cartão postal, porque muitos asiáticos, enfim, eles falavam o que o brasileiro significa para eles, né? E o que... Que vem essa questão, assim, do brasileiro ele ser bem caloroso. Então, por exemplo, ali a nossa turma com o pessoal do Brasil, né? A Isabela e o Silvio são de Taquari também. A Isabela, muito amiga minha, estuda aqui também, faz medicina. E o Silvio, né, para provar que, independente da idade, a gente tem que sempre estudar e fazer essas aventuras, porque é muito legal, assim. O Silvio, que é de Taquari também. É de Taquari também, aham. Essa aqui? Essa, então, é na arena de hockey, né? Não entrei, Tirou mas tirei foto. É uma biblioteca essa daí, né? Parece Coliseu de Roma, né? Parece, mas muito é parecido. Incrível essa biblioteca, Joel, incrível mesmo. Sim, caí muitos tombos, $2 para esquiar, tu acredita? $2? $2, de graça praticamente. $2 pagava o equipamento e mais não sei quantas horas de esqui. 2 horas, se eu não me engano. Aí é Whistler, né? Aí é onde eu vi neve. É um lugar também bem, né? Uhum. Aí também a galerinha, né? Já tem uma galerinha diferente aí, já Vancouver, não é mais... no símbolo das Olimpíadas, né? No símbolo das Olimpíadas, aham. Essa é o Whistler esse. Essa é o centro de Vancouver. Olha como era chuvoso, né? Olha o tempo, né? Nas imagens a gente vê fevereiro, assim, é uma época bem tipo Inglaterra, assim, bem cinzenta, né? E lá o período de frio, né? Lá o período de frio. Isso aqui foi tua primeira viagem, quando foste para Disney, viagem. né? Isso aí. Bem magrela. Isso aqui também na Disney, né? Isso aí. Mas é interessante, Nicole, que esses lugares todos que tu viajou, que tu foste, qual que mais te chamou a atenção? Joel, muito difícil, mas acredito eu que Vancouver. Não sei se porque eu era mais espoleta, assim, no sentido de, vamos ir, vamos. Aproveitou muito, assim, viveu intensamente. Vivi intensamente. Todos os dias eu saía de casa sem saber para onde eu ia e eu arrumava mais coisa do que eu achava que eu ia conseguir, porque lá escurece 5 horas, né? Sim. E aí eu lembro que, muitas vezes eu chegava de noite, assim, mas...
E muito seguro também, um país que consegue, te proporciona isso, né? Por ser seguro, né? Agora, você falou antes dos seus amigos, tal, de outras nacionalidades, você ainda tem contato com eles, não? Assim, às vezes a gente conversa, assim, mas não é um contato diário. Não. Até porque eles são mais fechados, não é? Do que o brasileiro, ou não? Eu não achei. Eu não sei se é porque daqui a pouco eu fui muito aberta, enfim. Sim. Mas até tanto é que uma asiática, ela chegou e me abraçou. E eu, eita, né? Né? Vamos devagar. Vamos devagar, enfim. E eles não têm esse costume lá. Mas como o brasileiro tem fama de ser caloroso, hospitaleiro, eles adoram, né? Então, assim, me chamou a atenção nisso. O que eles sabiam, em especial da casa que você ficou com mais, o que eles sabiam dos brasileiros, sabiam do Brasil? Muito pouco, assim. Eles têm uma ilusão de que Brasil é tudo bonito, né? E perigoso, né? Essas duas, bonito e perigoso. Enfim, mata. Sim, por causa do Rio de Janeiro. Exatamente. E eu lembro, assim, que muitas vezes nessa casa onde eu fiquei, em Vancouver, a gente fazia brincadeiras, tipo karaokê, essas coisas assim, Sim. né? E ali a gente ia trocando mais, assim, cultura, né? A gente tinha essa troca de cultura, era bem legal, assim. Música brasileira eles não conheciam? Não conheciam. Meu Deus, que inventaram de ensinar funk pra eles. Eu não sou muito, tá? Mas essa minha colega que foi comigo inventou de colocar um funk lá. Eu disse assim, olha... Eles ficaram apavorados. Eles acharam o máximo, eles não entendiam o que estava falando. Por causa disso, sério. É verdade. Como eles não sabiam o que estava falando, eles gostaram. Eles gostaram, acho que da batida, não sei, enfim. E samba também a gente mostrou, né? E a gente também aprendeu umas músicas chinesas, que também não é nada do meu gosto, né? Sim, é muito diferente. Muito diferente, assim. Bom, Nicole, chegamos ao final do programa. Queria agradecer a tua presença aqui. Obrigada. Qual o nome da tua mãe? Silvana. Silvana, abraço, um beijão para Silvana, lá em Taquari. Em Taquari. Professora de matemática, né? Exatamente. Por que não quis seguir a profissão da tua mãe, ser professora? Na verdade, um pouquinho eu peguei, né? Que ficou na engenharia. Tentei fazer relações internacionais, mas tive que puxar um pouquinho para o cálculo, né? Mas matemática em si, eu gosto muito, mas professora já não é muito a minha área. Bom, tem outras áreas tantas, né? Com certeza. certeza ela te aprova qualquer área que tu for. Com certeza. Nicole, obrigado pela presença aqui no programa Check-in. Eu que agradeço, Joel. Essa Nicole Kerber, ela tem 21 anos, natural de Taquari, que viajou, morou fora do Brasil e contou toda a sua história hoje para nós aqui no programa Check-in. Na semana que vem, outro entrevistado estará sentado aqui nesse mesmo sofá. Para onde será que essa pessoa foi, o que fez, qual a cultura, o que vai nos trazer de conhecimento? A gente acompanha na semana que vem com o próximo programa Check-in aqui na TV Univates.